Acompanhe agora o programa Luz na Rede. Olá, amado irmão, amada irmã, querido povo de Deus da Diocese de Luz. Vivemos o último domingo do mês de outubro, 30º do tempo comum. E o evangelho deste dia, ele continua falando sobre o tema da oração, como nós rezávamos no evangelho do domingo passado. E, portanto, o evangelho de hoje, ele nos ensina como o discípulo de Jesus deve rezar, numa oração humilde, numa oração sincera, numa oração que tenha ligação, que tenha vínculo com o outro e com o próprio Deus. E para falar como deve ser a nossa oração de discípulo de Jesus Cristo, ele conta uma parábola, uma história, em que 2 homens foram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de imposto. Ambos rezam, porém, em cada um deles nós vemos um tipo diferente de oração. O fariseu rezou se vangloriando, agradecia a Deus por não ser como os outros homens. Ele era totalmente temente a Deus, ele vivia conforme a lei mandava. Portanto, ele não rezava mentiras. Ele rezava aquilo que a lei pedia, ele rezava conforme ele vivia a observância da lei. Qual foi então o seu erro? Foi confiar que a salvação ela está condicionada apenas ao modo de vida, à conduta de vida segundo aquilo que a lei pede. Já o publicano, já o cobrador de imposto, ele se coloca diante de Deus como necessitado da sua graça. Enquanto o fariseu dispensa a graça de Deus na sua vida, o publicano confia na graça de Deus. Ele se reconhece pecador, ele sabe da sua condição limitada, ele portanto, se humilha diante da sua oração, dizendo para Deus: meu Deus, tende piedade de mim, porque eu sou um pecador. E ao final do evangelho, para a surpresa de todos, Jesus afirma que o publicano voltou para casa justificado por Deus. Já o fariseu não voltou justificado, porque ele confiou nas suas próprias forças, ele confiou somente na força da lei, naquilo que a lei dizia. Já o publicano acreditou, sentiu-se necessitado da graça de Deus. Às vezes, amado irmão e amada irmã, a nossa oração ainda é assim, ainda é uma oração farisaica. Por vezes, continuamos acreditando apenas em nossas próprias forças, desconsiderando a graça de Deus na nossa vida. Vivemos mais a nossa fé pelas normas e pela lei do que confiando na graça de Deus, do que confiando na força que vem de Deus. É preciso entender então que a nossa oração ela deve ser sempre um diálogo com Deus, um diálogo com total confiança nele, acreditando que Ele nos ama profundamente e que nesse diálogo verdadeiro, nessa relação dialogal entre a minha vida e a vida de Deus, Ele vai nos atender em nossas necessidades. Portanto, nessa oração sincera, humilde, verdadeira e confiante, não importa como nós estamos vivendo, não importa se nós somos pecadores, mas o que importa é que a gente tenha coragem de rasgar o nosso coração com confiança e acreditar que Deus, por sua graça, pode nos conceder aquilo que nós necessitamos
porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia e Ele vem sempre ao nosso encontro, Ele nos acolhe e quando nós colocamos com humildade, com sinceridade diante dEle na nossa oração. Que Deus, portanto, nos ajude a viver a nossa vida de oração com intimidade, com sinceridade e, acima de tudo, com humildade diante dele. E que seja, de fato, uma oração dialogal, uma oração que tenha vínculo com ele, que tenha vínculo com o nosso próximo. Neste dia, com alegria, nós celebramos o Dia Nacional da Juventude. Nossa juventude reunida na cidade de Campos Altos, a cidade de Nossa Senhora, para celebrar o seu dia. A igreja é jovem, a igreja acredita na força do jovem, a igreja acredita na força da juventude. Deus seja louvado pela nossa juventude, pela juventude da Diocese de Luz. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que o Senhor aumente em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos o que Deus promete para nós, que Ele possa nos ajudar a amar cada vez mais aquilo que Ele nos ordena fazer. Derrame sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua semana, por intercessão de São Rafael, nosso padroeiro diocesano, todas as bênçãos e graças dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou o programa Luz na Rede.